né, que seja significativa, que seja prática. E então na química a gente tem esse desafio. Vamos encontrar uma unidade de medida que seja capaz de medir a massa de um átomo, que seja significativa, que nos dê praticidade para trabalhar. Então, vamos lá. Agora vamos para a parte, para a graça do negócio. Olha só, a massa do átomo é sempre igual ao múltiplo inteiro da massa de um próton ou de um nêutron. Vocês concordam comigo? Pensa comigo aqui, ó. Um átomo ele não pode ter meio próton, ele não pode ter meio nêutron. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 prótons, 1, 2, 3, 4, 5 nêutrons. Então a massa dele, que vem do núcleo, que vem dos prótons e nêutrons, é sempre igual a um múltiplo inteiro da massa de um próton ou nêutron. Preste atenção, lê de novo. Interpreta isso daqui, é importante entender. A massa do átomo é sempre igual a um múltiplo inteiro, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 10 da massa de um próton ou de um nêutron. Tá? Então, o próton e o nêutron têm uma massa determinada lá. Massa X. Tá? A massa do átomo é um múltiplo inteiro dessa massa X. Tá? Então, olha só. Partindo da premissa que a massa do próton é igual à massa do nêutron, que não é, é muito próxima, mas não é igual, tá? Uma curiosidade para vocês, curiosidade não, conhecimento de química, né? A diferença justamente da massa do próton para o nêutron é a massa de um elétron, tá? Mas aí depois, quando a gente for estudar radioatividade, tudo, a gente possa explicar isso um pouquinho melhor. Mas faz todo sentido adotarmos a massa do próton ou do nêutron, né? Porque a gente está partindo da premissa que elas são iguais, como um novo padrão. Tá? Então, como é que eu vou medir a massa do átomo? Eu vou medir um próton, 2 prótons, 3 prótons, 4 prótons, 5 prótons. Então, vamos supor que assim, ó, o átomo de oxigênio, ele vai ter 8 prótons e 8 nêutrons, né? O isótopo mais comum, 16. Então, ele vai ter a massa de 16 prótons. Quanto é que isso vale? Não sei ainda. Calma. Mas é um novo padrão. Né? Vale quanto? Vale 16 prótons. Então, assim, é um padrão de medida. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai definir essa massa, de certa forma, né? Definir cientificamente isso, que seria a massa do... Quanto é, né? Que a gente falou, quanto é a massa do próton. Tá? Então, vamos lá. Vamos escolher um material que seja sólido, porque a gente pode botar em cima de uma balança. Estável, tá? Ou seja, que daqui a 5, 10 anos ele não vai ter mudado de massa, não vai ter tido um decaimento, não vai, né, radioativo, não vai ter oxidado, vai ser algo estável, vai ser algo que em qualquer lugar do mundo a gente possa medir e encontrar o mesmo resultado, né? E a gente consiga um alto grau de pureza, ou seja, a gente consiga separar aquele material, né, aquela substância, de maneira satisfatória e com o mínimo possível de impurezas. Tá? Então, de acordo com essas necessidades, se escolheu o isótopo 12 do carbono. Por quê? Porque é um material sólido, de fácil acesso, muito estável e com alto grau de pureza. Né? Então, a gente escolheu esse material, o carbono de isótopo 12, para poder ser o nosso padrão, né? E aí é o seguinte, o isótopo 12 ele tem um número de massa 12, ou seja, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, né? E a gente definiu a massa do próton, né? Ou seja, uma unidade de massa atômica, como sendo a massa de um átomo de carbono 12 dividido por 12. Porque como ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, 6 mais 6, 12, né? Então a massa dele, a massa de um átomo desse cara, dividida por 12, vai ser igual à massa de um próton. Então isso daqui é a definição da massa de um próton, que é o que a gente vai chamar de unidade de massa atômica.
tá? E essa unidade de massa atômica vem a ter aproximadamente, olha aqui, ó, 1,66054 vezes 10 a menos 24 gramas. 24, né? 24 casas decimais. Então, é muito pouco, é muito longe do que uma balança consegue medir. Né? Você nunca vai encontrar uma balança com 24 casas decimais. Até existe, né? Uma no mundo, lá na Europa, sei lá onde, consegue detectar a massa de um átomo. Né? Mas isso não é disponível nos laboratórios, não é disponível nas farmácias de manipulação, nos lugares onde se trabalha com química. Isso não é amplamente disponível. Então, a gente não pode trabalhar com essa massa, a gente não pode trabalhar com grama. Olha só, uma balança de alta precisão de laboratório, ele possui 5 casas decimais a partir do grama. 5. Agora imagina você chegar em 24. Existe essa balança? Existe. Mas não é o que a gente tem disponível. Então, como a gente pode medir a massa de átomos na prática? Né? Como a gente consegue medir a massa desses átomos na prática? Já que a gente não consegue usar uma balança para medir um átomo. Então, a gente tem que encontrar uma maneira, né, de viajar entre o mundo prático, que é o mundo macroscópico, é um mundo que a gente pega um tantinho de sal e coloca numa balança para poder fazer uma solução, e mede a massa daquela quantidade, daquela matéria, aquele material que a gente vai usar para poder fazer uma reação química, para poder fazer a manipulação de um medicamento, para poder fazer o que for. Né? Então esse é o mundo prático. Mas a gente tem que dar um jeito de viajar, tá? De passar para o mundo microscópico. Por quê? Porque as reações químicas acontecem lá. As reações químicas acontecem microscopicamente. Uma reação química acontece entre 2 átomos, entre 2 moléculas. Não acontece entre 2 gramas. Acontece entre 2 entidades químicas, que são o átomo, que são a molécula, que são os elétrons. Tá? Então, a gente tem que dar um jeito de vir de lá para cá. E para isso, a gente estuda os cálculos químicos. A gente precisa criar uma maneira de converter facilmente essa unidade de massa atômica, que vale 1,66 vezes 10 a menos 24, aproximadamente, em gramas. Tá? Então, veja só. A gente precisa, né, de um fator de conversão x que multiplique uma unidade de massa atômica e chegue a 1 grama. Isso é uma unidade de conversão. Por quê? Porque a gente vai converter unidade de massa atômica em grama e vice-versa. Então, veja só. Se 1U multiplica um fator de conversão x e a gente encontra 1 grama, se a gente multiplicar 16U vezes esse mesmo fator de conversão x, a gente encontra 16 gramas. Se a gente multiplicar 12U por esse mesmo fator de conversão x, a gente encontra 12 gramas. Né? Então, o que acontece? 1U representa a massa de um próton. E a massa de uma amostra só pode ser um múltiplo inteiro desse valor, pois nunca haverá uma fração de próton. Né? Então, é igual a gente estava falando com você, não existe meio próton, não existe meio nêutron. Só existe 1, 2, tá? Que corresponde exatamente à quantidade de prótons ali presentes. Então, o que acontece? Né? A massa do átomo, ela corresponde exatamente à quantidade de prótons e nêutrons, né, presentes no átomo. Né? Então, o fator de conversão x vai corresponder à quantidade de prótons e nêutrons presentes em toda a amostra. Então, veja bem, preste atenção. Deixa eu ver se eu consigo ser claro. Eu tenho eu tenho um punhado de carbono 12, tá? Tenho um punhado de carbono 12. Qual que é a massa
Qual que é a massa desse punhado de carbono 12? Tá? Você pode ter um átomo, você pode ter 2 átomos, você pode ter 3 átomos, você pode ter meio átomo? Não, você não pode ter meio átomo. Então, isso significa que em um punhado, olha só, um punhado eu estou usando uma unidade de medida, punhado, para designar uma determinada quantidade, né? Mas eu tenho um número inteiro, um múltiplo inteiro do número de átomos, correto? Posso ter meio átomo, só posso ter 1, 2, 3, 4. Então, a quantidade de átomos ali presente tem que ser inteira. Então, a massa do carbono, da amostra, ela é igual a um múltiplo inteiro da massa do átomo. Então, é um fator x que multiplica a massa do átomo, que corresponde o quê? Ao número de átomos que tem ali. Tá? E a massa do átomo, por sua vez, corresponde ao número inteiro de vezes de prótons e nêutrons que tem ali. Então, se a gente juntar esses dois raciocínios, a gente pode pensar, viaja nisso, que a massa de uma amostra corresponde a um número inteiro de vezes da quantidade de prótons e nêutrons que tem ali. Né? Olha só, aqui escrito, para poder ficar um pouquinho mais claro. Olha, um átomo possui sempre um número inteiro de prótons e nêutrons. A massa do átomo é a soma das massas de prótons e nêutrons que o compõem. Tá? Ou é a multiplicação do número de prótons e nêutrons por sua massa. Uma molécula possui sempre um número inteiro de átomos. Certo? A massa da molécula é a soma das massas dos átomos que a compõem. Lê isso com calma. Né? Pausa o vídeo. Lê com calma. Tenta entender bem o que eu quero dizer aqui. Tenta entender. Porque isso aqui é importante. Tá? Então, uma amostra de substância possui um número inteiro de moléculas. Correto, né? E a massa da amostra é a soma das massas das moléculas que a compõem. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que a matéria ela é uma quantidade de múltiplos inteiros de nêutrons e prótons. Qualquer coisa. Qualquer coisa é uma quantidade inteira de nêutrons e prótons. Então, qualquer massa é a multiplicação de um número inteiro vezes a massa de um próton. A minha massa é o número de prótons que eu tenho vezes a massa desses prótons. Você concorda? Né? A massa disso daqui é exatamente o número de prótons que tem aqui dentro, nêutrons, multiplicado pela massa deles. Por quê? Porque toda a massa de um átomo vem dos prótons e nêutrons. Praticamente, tem o elétron, né, ali. Mas toda a massa dos prótons e nêutrons. A massa da molécula, por sua vez, vem da massa dos átomos. A massa da substância vem da massa das moléculas. Né? E nada disso você pode ter meio. Só pode ter quantidades inteiras, quantidades discretas. Tá? Então você tem quantidades discretas, quantidades inteiras de átomos, de moléculas e, consequentemente, de substância, né? da matéria. Então, o que é que os químicos fizeram? Né? Os químicos falaram assim, não, é o seguinte, vamos criar um fator de conversão que seja capaz de converter facilmente as unidades de massa atômica em gramas. Como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o nosso padrão carbono 12, a gente vai botar ele em cima de uma balança. Quanto que a gente vai botar? A gente vai botar 12 gramas. Por quê? Porque ele tem unidade de massa 12. Ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Pronto, beleza. Então eu botei lá na balança 12 gramas de carbono 12. Por quê? Porque cada grama vai corresponder a uma unidade de massa. Né? Porque se esse carbono tem 12 unidades de massa, cada átomo, e eu medi 12 gramas, cada grama ali está correspondendo
a 1 unidade de massa atômica. Ótimo. E agora o que eu faço? Agora vem a parte difícil. Agora eu conto quantos átomos tem ali. Aí que é a parte difícil. E aí que demorou anos, décadas, pra gente chegar num resultado bom, né? Primeira vez que tentaram fazer isso, em 1917. Né? Acharam ali 6,02. Foi literalmente isso, né? Contaram. Como eles fizeram isso? Provavelmente com métodos eletrônicos, de repente, né? Você oxidava aquilo e via quantos elétrons passavam. Não sei qual método usar. Sinceramente, não sei qual método usaram para contar esses átomos. Mas mediram a amostra em uma balança de alta precisão e contaram quantos átomos tinham. E aí foram fazendo isso de forma cada vez mais precisa, até que se chegou no último valor, a última medida, a última atualização dessa medida que teve, que foi 6,02211408, entre parênteses 11, porque esse 11 ainda está em dúvida, né? Vezes 10 a 23 átomos nessa determinada amostra. E aí, essa quantidade de átomos que se mediu, que foi contado, a gente chamou de mol. Então, mol é a quantidade de átomos presentes em 12 gramas de carbono 12 e que vai corresponder a um fator de conversão, que é aquilo que a gente estava falando, capaz de transitar entre unidade de massa atômica e grama de forma direta. Por quê? Porque 1 grama vezes 1 mol vai sempre... Não, desculpe. Uma unidade de massa atômica vezes 1 mol vai ser sempre igual a 1 grama. Tá? E aí, essa quantidade, né, que a gente deu o nome de mol, ela também vai ser chamada de... Ela também vai ser chamada de constante de Avogadro. Então, vamos lá. Só traduzindo o que eu já falei. 1 mol de átomos de carbono 12, cuja massa do átomo é 12 unidades de massa atômica, possui a massa em gramas de 12U vezes 1 mol igual a 12 gramas. Né? 1 mol de átomos de oxigênio, 16, cuja massa do átomo é 16 unidades de massa atômica, possui massa em gramas de 16U vezes 1 mol igual a 16 gramas. Tá? 1 mol de moléculas de água, cuja massa molecular é 18U, ou seja, 18 unidades de massa atômica, 16 para oxigênio, 1 para cada hidrogênio, possui massa em gramas de 18U vezes 1 mol, 18 gramas. Tá? Então, chamaremos o valor da massa em gramas. Olha só, o valor da massa em gramas de 1 mol de uma entidade química de massa molar. Entendeu? O valor da massa em gramas de 1 mol de uma entidade química de massa molar. Quer dizer, massa molar da água é 18 gramas. Massa molar do oxigênio, 16 gramas. Massa molar do carbono, 12 gramas. Tá bom? E a unidade seria grama por mol, porque grama a cada mol, né? É a massa molar.